Sejam todos bem-vindos, como você também que está aí nos acompanhando. E agora nós vamos para a palavra. Essa palavra o Senhor me deu agora, eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus. Eu ministrei uma palavra maravilhosa pela manhã. O Espírito Santo colocou no meu coração, lá na igreja de Itaquá, sobre sentimento de abandono. Eu ia pregar uma outra mensagem, e ali Deus falou comigo, ali falando comigo, até que eu fui ministrei a palavra. Senti de Deus. Falei sobre Demas, que o apóstolo Paulo falou, e Demas me abandonou amando o presente século. E a gente tem que estar preparado para isso. Às vezes amigos, colegas, pessoas que estiveram do nosso lado, às vezes podem nos abandonar. E por que vão fazer isso? Porque está amando o presente século, quer dizer, está colocando alguma coisa nesse lugar, aqui nem em relação às coisas de Deus. E Demas era um cooperador, era um homem de Deus, mas perdeu o foco. Foi uma mensagem que Deus deu tremenda. Mas agora eu estava aqui, lá no escritório, antes de entrar, e Deus me deu uma palavra, que tem uma parte tônica aqui que eu quero mostrar para você. Mas antes vamos para Atos capítulo 9, até eu chegar lá. Quando eu chegar lá eu vou comentar com vocês. Atos capítulo 9. Quero mostrar para vocês, está no versículo 8, mas eu vou ler no versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. É facinho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que presença gloriosa, né, pessoal? Como Deus é bom, né? Diz assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, contra quem? Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Ele era um fariseu. Ele não era um pecador como alguns acham que ele era. Ele não era. Ele era um fariseu, zeloso. Depois eu vou mostrar mais sobre isso. E ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os discípulos do Senhor. Ele achava que era uma seita, porque ele vivia da lei. E Jesus Cristo, o último profeta da lei foi João Batista. Jesus, ele veio trazer a graça, a misericórdia. E quem era da lei na época não entendia isso. Então, é necessário que, para que haja testamento, haja morte do testador. Então, Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir a lei, porque ninguém tinha condições de cumprir a lei, era muito pesada, muito rigorosa. Só que Jesus cumpriu essa lei por nós e, através dele, nós temos a graça. Ele não entendia isso. E ele respirava ameaça, ficava ameaçando os discípulos do Senhor, querendo a morte deles, querendo fazer mal a eles. Quem é discípulo do Senhor, coloque no seu coração. O diabo vai usar pessoas para respirar ameaças contra a gente, para tentar fazer de tudo para nos prejudicar, para nos tirar do céu. Se a pessoa não tiver esse discernimento, ela vai ter muitos problemas. Ela vai achar que Deus a esqueceu. Não. Jesus diz: como me perseguiram, vou perseguir vocês também. Como eu já disse, eu tenho dito já há algum tempo, é pregado uma parte só do Evangelho, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas, que Deus só vai abençoar, mas esquece da parte que nós vamos ter aflições, que nós vamos passar por lutas. As pessoas precisam ter esse discernimento. Então, não fique preocupado se você está sendo perseguido, estão respirando ameaça, estão te ameaçando por causa da sua fé, estão te perseguindo por causa da sua fé. Não abandone a fé. E às vezes, como eu preguei um tempo atrás aqui, os inimigos serão da própria casa, da própria família. Então você fica firme para que Deus mude isso. Continuando, diz: o que ele fez? Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então está aí. Ele foi pedir cartas, permissão aos seus superiores, aos seus líderes, para que ele fosse a Damasco e entrasse nas sinagogas, que era a igreja dos judeus, e se encontrasse alguém falando de Cristo nessas sinagogas, ele ia arrastar presos. Alguns até morriam. Olha que coisa séria.
Naquela época, eles não tinham paz, pessoal. Eles estavam reunidos ali, de repente entrava alguém lá e acabava com tudo. Depois fazer uma pesquisa sobre Policarpo. Policarpo foi um grande homem de Deus e morreu na fogueira, porque queria que ele renunciasse ao Cristo, Deus vivo. Queria que ele reverenciasse e aceitasse o César como Deus. Olha que coisa. Mas ele falou não, ele falou, renuncia a Jesus. Ele falou, como que eu vou renunciar a uma pessoa que nunca me fez mal, só bem? Que coisa linda. E por causa disso ele foi parar na fogueira. Tem até um filme dele aí, Policarpo. Então, irmão, nós vamos passar por provações, por perseguições. As pessoas, como acontece naquela época, acontece também nos dias de hoje. São os discípulos. Quem não é discípulo não tem isso. É só aquele que quer seguir fielmente ao Senhor, que quer fazer a vontade de Deus. Isso vai ter problema. Porque ele não nega a palavra, ele não nega a Cristo. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. Agora, aquele que diz que é discípulo, mas não é, isso não vai ter tanto problema. Mas coloque no seu coração. Jesus falou, me perseguir a mim, vão perseguir a vós. Só que ele disse, eu não te deixarei, nem te abandonarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele foi com essa intenção. Aí diz aqui, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando ele estava decidido ir para prender, até matar, era uma fera selvagem, besta selvagem, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, ele foi. E no meio do caminho, quem aparece para ele, perto de Damasco, que era em Damasco que estavam os discípulos, então ele chegou perto. Olha que coisa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que eu tenho os livros. Quando ele chegou perto de Damasco, Deus não permitiu que ele entrasse lá, para prejudicar os discípulos. Ele protegeu os discípulos naquele momento, guardou. Tem uns mártires, né, pessoal? Tem aqueles que vão ser mártires mesmo, nasceu para isso, com esse propósito. Tem pessoas que vão sofrer muito por causa do evangelho, cada um tem um ministério, cada um tem uma missão de Deus. E aqui veio esse resplendor de luz e o cercou. Aí o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Jesus fala duas vezes, só tem que prestar atenção. Quando ele disse assim, Simão, Simão, Satanás pediu para te andar. Quando ele fala duas vezes o nome de alguém, você pode ter certeza que é um alerta. Para a pessoa vigiar, tomar cuidado, está avisando. Ele falou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Está chamando a atenção dele. Ele falou, quem é, Senhor? Você vê, ele era um fariseu, depois eu vou ler isso para vocês. Conhecia a lei de Deus, mas não sabia que era o Senhor Jesus ainda. Tem muita gente que conhece a lei, conhece a palavra, mas ainda não teve um encontro, não sabe quem é Jesus. Porque no momento que ele tiver um encontro com Cristo, jamais ele irá deixá-lo. Não tem como experimentar Jesus e deixá-lo, não tem, pessoal, não tem. Pode falhar, pode até cair, mas não consegue ficar prostrado. O Senhor segura pela mão. Ele respira Jesus, ele quer Jesus. Ele pode estar fraco, ele pode estar lá, ele pode até falar ou pensar, eu vou abandonar, vou sair, vou fazer isso, fazer aquilo, mas ele não consegue. Ele pode até falar, ele pode até pensar, mas Deus não deixa. Deus pode até permitir, eu estava dizendo até hoje sobre Jonas, que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus até permite, tá bom, você quer sair do meu caminho, quer ir para tal lugar, mandei você fazer, você está fazendo outra coisa, Deus até deixa. Só que depois vem a tempestade que Deus envia. Quando é Deus que envia a tempestade, não é para destruir, é para salvar, para despertar a pessoa. Tem tempestade que Deus permite vir na nossa vida, quando a gente está fora da vontade de Deus. Mas isso é para voltar para o caminho. Agora, quando tem tempestade que é maligna, aquela quando Jesus, lá no barco, repreendeu aquela tempestade que era maligna, que queria virar o barco, queria matar. E é diferente. Se Deus quisesse com aquela tempestade matar o Jonas, não teria enviado um peixe para engolir ele, para guardá-lo. Amém, pessoal? Então a gente tem que saber separar as coisas. Aí ele disse assim, quem é, Senhor? Ele disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Quando a pessoa persegue um discípulo de Cristo, ele está perseguindo o próprio Cristo. E ele disse, duro é para ti. É duro, hein? Uma pessoa que persegue o discípulo do Senhor. Querer fazer mal ao discípulo do Senhor. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões servia para, vamos supor, para criar um boi, o boi não queria obedecer. É tipo um aguilhão que fere, machuca, que marca, se é para marcar. Então ele está falando, você está dando murro em ponto de faca aí. Então, ó, cuidado onde você está colocando aí o que você está falando, o que você está fazendo com o discípulo meu. Isso é sério, pessoal. As pessoas às vezes zombam, brincam. Lembrando que ele não era um pecador, ele era um fariseu zeloso das coisas de Deus. Só que ele não estava entendendo que não era mais lei, era graça agora. Não era mais Moisés, agora era Jesus. Era um outro mover, um outro momento. Aí ele diz, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? Olha aí, já chama ele de Senhor. Você percebeu que ele se quebrantou? Senhor, o que queres que eu faça? Ele tinha um coração duro, mas de repente ele tem esse encontro com Jesus. E por que ele teve? Porque Romanos, depois de você ler, capítulo 16, se não me engano, versículo 8, o Andrônico e Júnia, que eram seus parentes, oravam por ele. Imagine, eu fico imaginando eles orando, o Andrônico e Júnia, seus parentes. Senhor, olha, abençoa Saulo, ele é violento, Senhor. Senhor, ele está consentindo na morte aí, como aconteceu no Estevão, ele mandou matar Estevão, ele mandou apedrejar Estevão. Senhor, ele fica ameaçando, respirando, prendendo aí, ameaçando, respirando ameaças de morte, mas entra nas casas onde as pessoas estão reunidas, o teu povo, ele vai lá acabar com tudo, ele puxa pelos cabelos, ou seja, ele manda prender, ele manda matar, mas é meu parente. Eu fico imaginando ele dizendo, né, querendo o Senhor Jesus ser assalto em tua casa. Ô Senhor, Senhor, cumpre a tua promessa, muda aquele coração, quebranta aquele coração. E também a igreja de Damasco orava, porque eles estavam praticando o mandamento, orai pelo que vos perseguem, vos maltratam. Se Saulo não tivesse convertido, ele teria feito muito mais maldade. Mas quando ele se converteu, deixou de fazer aquela maldade e fez muito mais coisa do que os demais apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que habitava nele. Por isso que uma alma é muito importante. E ele diz, Senhor, o que queres que faça? O servo faz isso, né? Não faz a sua vontade. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vai lá agora, entra na cidade, e lá te será dito o que você vai fazer. Você percebeu que mudou a coisa? Ele foi lá para fazer o mal. Chegando perto lá da cidade, ele teve um encontro com Jesus. Só que agora o próprio Deus fala, agora entra na cidade, mas não para fazer mais mal, nem ia fazer mais mal. Ele teve um encontro com Jesus. Às vezes as pessoas estão com uma intenção maldosa, maligna, de chegar e fazer mal. Mas se a pessoa ora por alguém, seja um parente, seja quem for, de repente a pessoa, vamos supor que a pessoa está para tirar uma vida de alguém, e a pessoa sabe disso. De repente a pessoa sai da casa, vou pegar fulano agora, eu vou dar um soco nele, eu vou agir com violência, eu vou tirar a vida dele, ele vai ver só, não sei o que, ela vai ver e vai lá. Por isso que é importante orar. Senhor, tem misericórdia, essa pessoa sai daqui violenta, cega de ódio, misericórdia, não deixe isso acontecer, Senhor. E Deus não vai deixar. Ele vai ter um encontro com Cristo, ou Jesus vai mudar o coração dele. Vai chegar lá, tal, vai parar, e de repente ele volta, ou se ele for, vai chegar lá. Eu passei por isso. Uma certa vez, novo convertido, já disse isso. Coisa séria. Eu já disse aqui a respeito de um pregador uma certa vez, que fez uma maldade com uma pessoa, e eu não tinha muito entendimento, que eu aprendi na cacetada mesmo. Aí aquilo me chateou. Humilhou uma senhora de 70 e poucos anos. O marido era aleijado dos 2 pés, não tinha as 2 pernas. E humilhava assim na frente. Eu falei, não pode ser, como pode? Eu vim do mundo, não era assim. Como um pregador, um pastor faz isso? Só que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu fui fazer uma viagem com a minha esposa, mas não consegui ficar em paz não. O demônio me perturbou mesmo. E queria que eu fosse lá. E eu não fui. Perdi a viagem, já não tive paz, fiquei uns 5 dias para ficar 10, ir embora, perturbado, tem que ir lá, minha esposa me conhece.
Filho, você está assim? Não, tem que ir lá. E fui. Chegou lá, Deus mudou a situação. Tinha um irmão lá que Deus usou. Depois passou a vir lá. Então Deus sabe fazer a coisa. Eu estou falando de mim. Tem gente que às vezes até de Jesus, mas às vezes não tem entendimento às vezes de algumas coisas. Por isso que é importante orar, dar uma palavra, aconselhar. Não largue a pessoa, não desista dela. Aí falou, vai lá e você vai saber o que voltou a dizer. Quando eu cheguei lá, Deus usou um homem de Deus que me ensinou o que fazer. Aí eu entendi. E falei que você é novo. Tem coisa que você não entende, mas você vai entender com o passar do tempo. Por isso que eu ensino, pessoal. Não se perca. Não se desvie por causa de pastor. Tem uns que são cavalo, são brutos, não estão nem com as ovelhas. Humilha na frente de todo mundo. Não está feliz. Vá para outra. É assim. Não, tem um outro que vai ficar. Sempre tem os remanescentes. Mas a maioria não fica, não. A partir do momento que a pessoa tem maturidade. Jesus agiria assim? Eu nunca vi Jesus fazendo isso, humilhando as pessoas. Você não vê isso. Pelo contrário. E está lá na Bíblia. Então, ele entrou, foi lá, versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqueles que estavam com Saulo de Tarso, né? Futuro Paulo, o apóstolo, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Olha que coisa, só o Saulo de Tarso. Duas interpretações aqui. Às vezes estamos aqui orando e tal, de repente Deus vem e fala com alguém. Mas não falou com os demais. Ou a pessoa sentiu o mesmo espírito, mas um só entendeu. Mas tem outra coisa também. Às vezes, a pessoa ouve a voz, mas não conhece ele ainda. Você se lembra de Samuel? As pessoas falam que Deus falou com ele 3 vezes. Não, foram 4 vezes. Até ele entender que era o Senhor. E a gente precisa aprender essa voz. Quando você consegue discernir essa voz, como a gente, irmãos, vai ter uma caminhada maravilhosa. Às vezes, eu estava até conversando com a irmã Mônica, às vezes, pessoal, eu li um livro, há muitos anos atrás, Ouça o Seu Coração. Eu tinha uns discernimentos, eu não entendia. Isso me ajudou, aquele livro, Ouça o Seu Coração, do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, para mim, não tem igual, em termos de coisas espirituais. Tem muitos homens de tempo, pessoal, mas eu me identifico muito. As revelações que ele tinha, os seus escritos, era tudo debaixo de oração, aquelas revelações. Quem lê o livro do Kenneth Hagin sente a presença de Deus. É diferente. É diferente. Você sente a unção. E aí, eu lendo aquele livro, eu entendi uma confirmação no meu coração. Porque assim, tem a voz de Deus, mas tem a voz do nosso espírito. E às vezes, não é Deus falando conosco, mas o nosso espírito está nos alertando. Às vezes, numa compra que a pessoa vai fazer, o coração fecha, você não tem paz, e já é um aviso. Às vezes, a pessoa está para tomar uma decisão, fala, vou fazer isso, aí o coração vai lá e aperta. Você não tem liberdade, você não tem paz. Às vezes, Deus coloca uma angústia no seu coração. Isso eu aprendi com Jesus. De repente, vem uma angústia no seu coração. Não é que você está angustiado. Não é por causa da sua vida, não é isso. Aquela angústia foi o Espírito Santo colocou gemidos inexprimíveis para que a gente ore, que a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando sentir essa angústia, já é um alerta, já é para orar, é para buscar Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo ali, falar em línguas estranhas. A gente tem que ter esse discernimento. Então, o nosso espírito, que é criado à imagem e semelhança de Deus, que foi recriado em Cristo, ele nos alerta, ele fala conosco. Só que nós não temos aquela revelação, e a gente tem que orar. Você sentiu, mas aí você ora. Quando é o Espírito Santo que fala, aí você sabe. O Espírito Santo falou, você não precisa nem orar. Esses tempos atrás, o Espírito Santo me deu uma palavra para mim entregar para uma pessoa.
Deus me deu uma revelação linda. E enquanto eu não entreguei essa palavra, eu não tive paz. É para ele ficar me lembrando. Quando eu dei também, até esqueci. Passou, entreguei. E era uma confirmação. Que depois, eu fiz até uma oração, a gente orou, o Espírito Santo tomou. Foi uma coisa tremenda mesmo. Uma coisa de crente, como eu costumo dizer. A gente tem que estar ligado com Deus. E era porque a pessoa estava orando, era uma resposta de Deus. Tudo confirmação. E é algo sobrenatural. Onde que eu quero chegar, irmãos? Tem gente que está ouvindo a voz de Deus, mas não conhece ainda, que nem eles que estavam com ele, ouvindo a voz, mas não ouvindo ninguém. Tem gente que ouve a voz da palavra de Deus, mas ainda não teve aquele encontro. É como Jó, não teve aquele encontro ainda com Jesus. Às vezes você olha para uma pessoa de Deus muito simples, às vezes o jeito dela, tal, e tem gente que não leva a sério, às vezes. Mas se for uma pessoa de bairro, eu vou fazer não sei o que, a pessoa dá mais crédito. Cada um tem o seu dom, mas as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Tem pessoas às vezes que tá na dela ali, tranquila, é pessoa simples, humilde, está no meio de todo mundo, está lá, tal, e às vezes tem umas revelações profundas, e as pessoas não atentam para isso. Se você ler Mateus 25, Mateus 25, acho que é isso. Deus revelou as coisas aos humildes, né? Aos pequeninos. Não, é 11:25, Mateus 11:25, se não me engano, que diz isso. Não é para aquele que se acha, é para os pequenos. E Deus mostra mesmo, Deus fala, Deus dirige. Eu tenho algumas experiências com Deus que amadureci em certas áreas, mas tem áreas que ainda não amadureci, eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer ainda. Todos nós precisamos. E tem uma área, hoje eu sei o mover de Deus. Agora o mover de Deus é isso. Se eu não souber, eu vou orar. Mas quando Deus dá um mover, eu sei. Eu sinto. Eu sei disso. Ou quando, dependendo, uma palavra que Deus dá, e você vai falar com a pessoa. Eu sei. Mas tem coisa que eu não sei. Eu vou dizer para vocês, esses dias, domingo passado, se eu não me engano, eu nunca percebi que foi Silvano que escreveu a carta de Pedro. Por quê? Porque está escrito Pedro. Porque Pedro ditou e Silvano escreveu. De repente ele sabia até escrever, mas às vezes tinha dificuldade na escrita. Mas leia lá, capítulo 5. E por Silvano, tal, escrevi abreviadamente. E olha que eu já li várias vezes. Às vezes a pessoa acha que sabe de tudo. Eu não tenho vergonha de falar isso para você, não. Ontem, eu estava vendo algo na palavra de Deus, falei, Jesus, eu já li isso tantas vezes, já preguei tantas vezes, eu não vi isso. É isso. Agora, quando a pessoa acha que sabe tudo, misericórdia. Não sabe nada. Não sabe nada. Continuando diz, versículo 8, e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Essa revelação que Deus me deu, que eu quero compartilhar com você. O Senhor Deus fez o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso até então, perder a visão dele para que ele tivesse a visão de Deus. Eu vou ler mais uma vez o que Deus me deu. Às vezes, irmãos, Deus vai fazer a gente perder a nossa visão para ter a visão dele. Isso aconteceu com ele. Ele achava que o que ele estava fazendo era certo, era correto, porque ele estava agradando. No entendimento dele, ele estava agradando a Deus. Porque eles não estavam obedecendo a lei, era contra a lei. Ele não entendia da graça, da misericórdia de Deus. Por isso que ele agia daquela forma. Ele não tinha entendimento. Deus teve que fazer ele perder a visão. Às vezes, nós não estamos entendendo certas situações. Quando nós estamos na nossa visão e queremos fazer aquilo que está na nossa visão, Deus vai fazer a gente perdê-la.
para fazer a visão dele, fazer a vontade dele. Depois você conhece a história, quando Deus chama, né, o discípulo Ananias, que era um simples discípulo, não era um profeta, não era um apóstolo, não era um pastor, era um discípulo do Senhor. Leia aí depois isso aí, é bonito. Ele fala para ele assim, mas ele tinha comunhão com Deus. Ele falou assim, Ananias, vai na rua chamada direita e vai procurar um fulano de tal, e tal, 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 tal. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está nessa casa. Ele viu que você entrava, impunha as mãos sobre ele, e ele voltava a enxergar, ele está orando. É lindo, aqui é outra mensagem, mas só para você, a comunhão que ele teve com Deus. Ele falou assim, Senhor, esse homem aí tem feito muitos males. Então vai lá que esse é um vaso escolhido. Ele foi e obedeceu. Ele já chega lá falando, irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui. Impôs sobre as mãos sobre ele, tornou a ver. E o que aconteceu, pessoal? Eu vou ler aqui para você, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi o quê? 3 dias, hein? 3 dias. Ele ficou cego, nós vimos 3 dias, não comeu, não bebeu, e depois de 3 dias se batizou. Eita Deus! Que encontro, hein, pessoal? E diz mais, lembrei do menino ali, o Gustavo. Diz assim, ó. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aquele que ele queria ferir, matar, prender. Agora ele teve um encontro com Cristo. Agora ele sabia que Jesus era real. Isso é lindo, pessoal. E logo nas sinagogas, pregava Jesus que era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus o tomaram conselho entre si para o matar. Aí começaram a marcelar. Olha aí, quem não tem entendimento é assim. Agora ele que passou a ser perseguido por se tornar discípulo. O discípulo sempre será perseguido, sempre será maltratado. Toma cuidado com esse evangelho de comodidade que é pregado por aí. Olha, por exemplo, na escola, na faculdade, no trabalho. Ah, é crente, olha lá, começa a zombar. É assim mesmo, é perseguido, é humilhado, motivo de chacota. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei antes de vir para a obra de Deus, abandonar tudo, que foi a última empresa. Só tinha de convertido. Motorista de caminhão, e o pessoal ali e tal, e o crente zombava e ria. Mas sempre mostrava diferença. Sempre procurei ser luz. Quando eu saí, eles não queriam que eu saísse. Não vou dizer todo, porque a gente não consegue agradar todo mundo, mas a maioria. Empresa grande. Seja luz. Eles não vão entender. O discípulo sempre será perseguido, porque o discípulo sempre vai honrar o seu Senhor. Quem não é, não vai não, pessoal. Não vai, você pode ter certeza que não vai. E aí, onde que eu quero chegar, que eu vou finalizar, senão vou ficar extensivo. Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Eu vou ler versículo 3, que diz assim, ó. Filipenses capítulo 3. O 2 diz assim, né? Guardai-os dos cães. Não é cachorro não aqui, viu, pessoal? Quando fala do cães, é daqueles que não tinham a mesma fé do povo de Deus. Por isso que Jesus falou para aquela cirofenícia, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Era que não pertencia ao povo de Deus, eram estrangeiros. E eram adoradores de ídolos. Eram considerados como cães, eles tinham isso, tá? Guardar, tem que entender o contexto da época, que nem o livro do Apocalipse. A gente lê, a gente não entende direito, se a gente for ver, né? Não sei se você estudar, tiver aquela revelação e tal, e entender o contexto da época. Aí você vai entender. Para a época, eles entendiam, que era fácil, né?
Para a época, é que nem, por exemplo, tem alguns aqui que vão lembrar disso. Eu estava até comentando com os irmãos. Eu vou falar da minha adolescência. Teve uma palavra que falava assim, tem uma palavra, não, tá limpo, né? Alguém se lembra disso. Depois usaram o jargão, tá branco. Tá branco quer dizer, tá limpo. Quem era da época entende. Então tem coisa que você tem que ir para a época e entender o contexto da época. Amém, pessoal? Por exemplo, alguns aqui devem lembrar o táxi. Eu me lembro na minha adolescência, alguns começaram a usar esse termo. Vamos pegar chita ali, vamos pegar chita. Ao contrário, né? Táxi, chita, é o táxi. Se fosse escrever essas palavras na Bíblia, futuramente, um exemplo, tá, pessoal? O que é isso? Quer dizer isso? Então, quem é da época, você tem que ir lá no contexto da época, para entender. Por isso que é importante a história, por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Amém, pessoal? Senão a pessoa entra em parafuso. Aí diz aqui, guardar dos cães, guardar dos maus obreiros, guardar da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne, na sabedoria da carne. Ainda que também podia confiar na carne. Aqui ele está falando da sabedoria, tá, pessoal? Do conhecimento. Olha o que ele diz. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, olha o que ele fala. Ainda mais eu. Aí ele começa a falar. Circuncidado ao 8º dia. Olha o que ele diz. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, que é de sangue puro. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você sabe o que é isso? Ele era irrepreensível na lei. Ele era diferenciado no meio, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Leia Atos capítulo 5, você vai ver a sabedoria de Gamaliel. Aí no versículo 7 diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Quer dizer, todo esse conhecimento que eu tive, a linhagem, um exemplo, como a pessoa falasse assim, eu nasci na família tal, tenho empresa tal, deu para entender, pessoal? Aí diz, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, né, que é como bosta, para que possa ganhar o quê? A Cristo. E tem gente que se acha, graças a Deus pelos canudos que a pessoa conseguiu, glória a Deus, e tem que ter conhecimento. Ele não está dizendo que é errado ter, não é isso que ele está falando. Só que a excelência do conhecimento de Cristo é superior àquilo que ele fazia e possuía. Ele entendia de filosofia. Leia Colossenses, leia o livro de Tito. Ele fala aí, não diz aí, uns filósofos. Só você perceber, ele era entendido, o camarada tinha conhecimento. Ele debatiu qualquer um. Só que ele considerou isso tudo com perca, como esterco, para ganhar Cristo, fazer a vontade de Cristo. Pastor, o senhor quer chegar? Ele perdeu a visão dele para ter a visão de Deus. E ele entendeu a visão de Deus. E ele entendeu que foi chamado para ser ministro. E ele reconhece que foi perseguidor, nós lemos aqui. Às vezes você vai ter que perder sua visão para ter a visão de Deus. Talvez você está achando que a sua visão é a certa e a de Deus não. Outra coisa que Deus me deu, que até anotei, com os olhos, com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos enxergar o passado. Mas só o presente, ou ao longe, o futuro. A visão é diferente dos olhos. A visão vem do coração. Os olhos é da vista. É diferente. Amém, pessoal? Uma pessoa que tem visão, imagine o da Disney. Ele desenhou lá, mas já tinha uma visão longe, meu querido. Já enxergava longe. E se a gente entender isso, nós vamos longe, pessoal. É que a gente só olha com os nossos olhos está vendo. Será que a gente está precisando perder a nossa visão? Será que nós estamos com a visão limitada? É sinal que tem escamas. Vamos pedir para Deus colocar a mão para tirar essas escamas, para que a gente enxergue.
Em nome de Jesus. Amém? Antes de eu encerrar, a gente já orou, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês que estão sintonizados aqui com a gente, em nome de Jesus. Guarda essa palavra. Talvez você está tendo uma visão que não é a de Deus, e Deus vai fazer você perder essa visão para ter a dele, porque a visão dele é melhor. Pode ter certeza, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente. E ô glória! Vamos aplaudir Jesus, pessoal, bem forte?